mais uma vez para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Qualquer pessoa que lê essa carta aos Tessalonicenses não pode deixar de notar que a vinda do Senhor é de fato o tema principal, não somente desta carta, mas das duas cartas aos Tessalonicenses. As duas cartas giram em torno deste assunto, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos notar algumas referências à vinda do Senhor nesta primeira carta aos Tessalonicenses, pois em todos os capítulos desta carta achamos uma referência à vinda do Senhor. Vamos notá-la. Capítulo 1, e vamos começar no versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Capítulo 2, versículo 19. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Capítulo 3, versículo 11. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, com Jesus, nosso Senhor, dirige-nos no caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que sejam os vossos corações confirmados em santidade, isentos de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Capítulo 4, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos dos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, convida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Capítulo
5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Que Deus abençoe ricamente esta leitura da sua santa palavra. Como acabamos de notar, encontramos uma referência à vida do Senhor Jesus Cristo no fim de cada capítulo desta carta. Nós vamos considerar rapidamente essas referências hoje, aprendendo algumas das lições mais importantes. Eu creio que todos que estão aqui nesta noite já sabem que o Senhor Jesus Cristo há de voltar. Eu creio que todos que estão aqui sabem que quando Ele esteve aqui neste mundo, Ele disse aos seus discípulos: se eu for, virei outra vez. Se eu for, virei outra vez. Vocês sabem também que depois da ida do Senhor Jesus aos céus, apareceram os anjos falando com os discípulos nessas palavras: este mesmo Jesus há de vir, assim como o vistes ir. Este mesmo Jesus há de vir. E as palavras que acabamos de ler nesta carta testificam mais uma vez essa verdade tão gloriosa. Este mesmo Jesus, aquele mesmo que andava pelas estradas poeirentas da Galileia, aquele que andava por sobre as ondas do mar, aquele que foi pendurado na cruz e deitado numa sepultura no jardim, aquele mesmo Jesus há de vir, assim como ele foi. Nós vamos considerar essas 5 referências à vida dele e vamos notar alguma coisa que isso significa para nós. No capítulo 1, lemos a respeito dos Tessalonicenses e eles estavam aguardando a volta do seu Salvador. Se converteram a Deus dos ídolos, deixando aquela vida velha, deixando o pecado, começaram a servir a Deus, aguardando dos céus o seu Filho. A esperança daqueles cristãos era a volta do seu Senhor. Dia a dia eles trabalhavam, labutavam, trabalhando no serviço do Senhor, sempre com os olhos fitos no céu, aguardando a qualquer instante a volta do seu amado Salvador. Aqueles cristãos sofreram bastante, mas não ligaram com aqueles sofrimentos, porque estavam sempre olhando além do presente, além das nuvens, aguardando aquele momento tão desejado, quando ouviriam a voz do seu Senhor. Meus irmãos, se nós queremos viver perto de Deus, nós também viveremos nesse mesmo ambiente de expectativa, esperando a qualquer instante a volta do nosso Salvador. E se nós vivemos neste mundo, aguardando diariamente a vinda do Senhor Jesus Cristo, nós havemos de notar uma modificação, ou melhor dizer, uma transformação na nossa vida. Porque se nós vivemos na expectativa da vinda do Senhor Jesus Cristo, nós devemos de dar menos valor às coisas visíveis, às coisas materiais. Vamos menosprezar as coisas que se veem e
daremos mais e mais valor às coisas espirituais. E no dia em que nós vivemos, é isso que nós precisamos. Porque em viajar entre o povo de Deus e visitar as igrejas de Deus, eu noto o que vocês também estão notando, que o grande mal que aflige o povo de Deus no dia de hoje é o materialismo, em todos os seus aspectos. Nós, o povo de Deus, temos em grande parte perdido a esperança na volta do nosso Senhor. Ainda mantemos isso como doutrina, como se fosse dogma, mas aquela esperança viva, aquela expectativa de ver a qualquer instante o nosso Senhor, temos de confessar que temos perdido isso. E em consequência, vivemos agarrados às coisas deste mundo. O moço, por exemplo, dedica normalmente a melhor parte da sua vida querendo assegurar um bom futuro aqui neste mundo, esquecendo das suas obrigações para com Deus, esquecendo da volta iminente do seu Senhor. Ele passa, digo novamente, a melhor parte da sua vida em estudos e mais estudos, querendo assegurar o seu futuro terrestre. O estudo é coisa lícita, o estudo é coisa louvável, mas eu digo que o estudo é um perigo grande e real para o jovem cristão, porque muitas vezes eu vejo que o moço continua e prossegue com os seus estudos, prejudicando o seu estado espiritual. Deixa de comparecer em certas reuniões da igreja porque ele tem que estudar. E ele acha que o estudar é uma obrigação tal que ele tem que perder as reuniões para continuar com os seus estudos. Meu jovem irmão, eu digo com toda sinceridade que você não deve agir dessa maneira. Você deve buscar primeiro o reino de Deus. Se você pode estudar sem prejudicar a sua vida espiritual, sem deixar de compartilhar plenamente na atividade da igreja local, muito bem. Mas se chega a ter que fazer uma escolha entre os estudos e a sua plena participação nas atividades da igreja, não hesita. Buscai primeiro o reino de Deus e as coisas necessárias nesta vida não faltarão. Não estamos aqui para assegurar um futuro terrestre. Não estamos aqui para agarrar as coisas materiais, porque na vinda do nosso Senhor havemos de abrir mão e deixar tudo para trás. Nada levaremos dessas coisas materiais. E não é só o estudo que atrapalha. Muitas vezes o irmão trabalha, e trabalha mesmo nas coisas materiais, no seu emprego, na sua fazenda, no seu comércio, no seu escritório. E ele faz mais do que o necessário, porque ele quer assegurar o futuro terrestre da sua família. Ele tem uma consciência de responsabilidade para com isso. E ele luta, ele trabalha, que é coisa louvável, meus irmãos, se não chegar ao ponto de prejudicar a sua participação plena em todo o trabalho da igreja. Se você tem que perder algumas reuniões da igreja para ganhar mais dinheiro, era preferível perder o dinheiro e dar a melhor parte a Deus. Você acha que isso é fanatismo? Eu sei que muitos acham que é. Mas se buscar primeiro o reino de Deus é fanatismo, o
Oxalá que todos nós fôssemos fanáticos. É o que devemos fazer se aguardamos a qualquer instante a volta do nosso Senhor. Essa esperança viva na vinda do Senhor Jesus Cristo, então, em primeiro lugar, nos livra dessas coisas materiais e, além disso, essa esperança é um incentivo para trabalhar mais e trabalhar com mais fervor no serviço do Senhor. Há muito trabalho por fazer e o tempo é pouco. Não sabemos o tempo que nos resta. Pode ser um dia apenas. Pode ser mais 50 anos, não sei. Mas um tempo que passa depressa. E o Senhor há de voltar e não sabemos quando. Um incentivo para trabalhar e trabalhar com mais fervor para levar avante a obra do Senhor. Não é apenas um incentivo para trabalhar, mas eu vejo na esperança da vinda do Senhor um bom remédio contra o desânimo. Muitas e muitas vezes o crente procura servir a Deus e encontra dificuldades, encontra oposição, perseguição, sofrimento. Mas se os seus olhos estão fitos no céu, se o seu ouvido está aberto para ouvir aquela voz, ele não vai dar muito valor ao sofrimento, às perseguições, às dificuldades. Ele não vai desanimar, porque ele olha além dessas coisas e ele vê e espera a vinda do Senhor. A nossa esperança então deve ser a volta iminente do nosso Salvador. E se isso apodera-se do nosso coração, nós vamos abrir mão nas coisas materiais. Não vamos correr que nem doidos atrás das coisas terrestres. Vamos deixar isso para os outros e vamos procurar agarrar as coisas que realmente têm valor, as coisas espirituais. Vamos trabalhar com mais fervor e não vamos nos desanimar, mas com firmeza, com fidelidade, vamos trabalhando. Uma coisa mais notamos neste capítulo 1. Aguardares dos céus o seu Filho, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Pense nesta última frase, que nos livra da ira vindoura. Essa palavra ira aparece 36 vezes no Novo Testamento. Algumas vezes ela refere-se à ira humana. Às vezes refere-se à ira divina. E essas referências à ira divina podem ser subdivididas em 3 grupos. Às vezes refere-se à ira divina no sentido passado. Às vezes em sentido presente e em vezes uma ira vindoura. Muitas vezes, quando essa palavra refere-se à ira de Deus no futuro, refere-se a um período que este mundo há de enfrentar ainda, que nós chamamos de a grande tribulação. Por exemplo, em Lucas capítulo 21, versículo 23, lemos que o Senhor Jesus Cristo falou de um tempo que há de vir, quando ele há de derramar sobre este mundo castigos e mais castigos, num tempo de sofrimento e tribulação, como nunca houve desde a fundação do mundo. E ele diz, será um tempo de grande ira. No livro de Apocalipse encontramos essa frase várias vezes, já chegou o tempo da ira de Deus, referindo-se àqueles anos quando Deus vai abrir as janelas do céu e derramar sobre este mundo castigos e tribulações
indescritíveis. É o tempo da grande tribulação. Mas olha só a palavra aqui. Jesus que nos livra da ira vindoura. O Senhor Jesus Cristo, na sua vinda, há de livrar-nos desse período da grande tribulação. Ele não vai nos guardar no meio da tribulação, Ele vai nos livrar dela. Antes que comece, Ele nos levará para longe daqui. A nossa esperança, então, está na vinda do nosso amado Salvador. Deve nos incentivar, deve nos animar, e deve nos consolar e confortar em saber que antes que venha o dia da ira de Deus, nós estaremos longe, longe daqui. Capítulo 2. Os versículos 19 e 20, lemos mais uma vez da vinda do Senhor. Devemos notar uma coisa em referência a essa frase, a vinda do Senhor. Encontramos essa palavra vinda em relação com a vinda do Senhor 24 vezes no Novo Testamento. 24 vezes encontramos essa palavra vinda e ela nunca indica uma chegada apenas. É importante notar isso. Essa palavra traduzida vindo indica a chegada e aquela posterior permanência, aquela permanência que segue depois da chegada, refere-se sempre a um período de tempo e não apenas aquela chegada. A tradução vinda é um pouco infeliz nessa parte, porque dá a entender apenas aquela chegada. Mas se você notar as referências a essa palavra no Novo Testamento, você verá que o sentido da palavra na língua original era outra. Era a chegada e a permanência depois por um tempo indeterminado. Então, quando nós lemos nessa carta aos Tessalonicenses da vinda do Senhor, não estamos falando apenas daquela chegada, daquele instante, daquele momento, mas estamos falando daquele período da sua presença com o seu povo. A chegada e a permanência junto com o seu povo que segue aquele ato da sua chegada. Agora, veja esse versículo no fim do capítulo 2. Quem é a nossa esperança, ou alegria, o coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Naquela vinda do Senhor Jesus Cristo e a sua permanência junto com o seu povo, o apóstolo Paulo agora contempla com alegria uma coroa que há de receber naquele tempo, na presença, na permanência de Jesus Cristo junto com o seu povo. Porque quando Jesus Cristo voltar, seremos arrebatados por encontrar com Ele e permaneceremos com Ele. E naquele tempo, naquele dia, nós havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Agora o apóstolo Paulo, olhando para frente e contemplando o tribunal de Cristo, o contempla com alegria, com gozo, com um gozo grande no seu coração. Ele podia prever aquela coroa que havia de receber, aquela recompensa. E ele diz a respeito dos Tessalonicenses: vós sois a minha alegria, a minha coroa naquele dia do tribunal de Cristo. Paulo bem sabia que ele havia de comparecer perante o tribunal de Cristo
E ele bem sabia que para ele aquilo seria um dos momentos mais felizes, mais alegres em toda a sua vida. Capítulo 3. Quando chegamos no último versículo do capítulo 3, vemos uma coisa mais. O tribunal de Cristo não é para Paulo somente. Também os tessalonicenses teriam de comparecer perante o tribunal de Cristo. Veja bem o último versículo. A fim de que sejam os vossos corações confirmados em santidade, isentos de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Os tessalonicenses também teriam de comparecer perante o tribunal. Irmãos, Paulo, os tessalonicenses e todos nós também teríamos de comparecer perante o tribunal. Lemos em 2 Coríntios 5, versículo 10, que todos nós teremos de comparecer perante aquele tribunal. É gostoso pensar na vinda do Senhor, mas você já pensou no tribunal de Cristo? Você terá que comparecer perante o tribunal um dia, e você já sabe como será naquele tribunal? Uma coisa posso dizer com certeza, que perante aquele tribunal de Cristo não vai surgir a questão do nosso pecado. Pode ficar certo disso. Não entra em questão o nosso pecado. Não vai entrar em questão a nossa salvação ou condenação. Isso você pode descobrir lendo João capítulo 5, versículo 24. Lembra como Jesus disse? Na verdade, te digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo. Ele garantiu, ele prometeu, não entra em juízo. Então, quanto à nossa salvação, quanto ao nosso pecado, já foi julgado, já foi resolvido. Na cruz do Calvário, o preço foi pago, não resta mais nada para ver, resolvido o caso. Para que então comparecer perante o tribunal de Cristo? Para prestar contas do nosso serviço. Cada um de nós teremos de comparecer, e o nosso serviço, o meu, o teu, meu irmão, a minha irmã, o nosso serviço será examinado perante o tribunal de Cristo. Se você ler depois em 1 Coríntios capítulo 3, você vai descobrir como aquele fogo da santidade de Deus há de testar e provar a obra de cada um. A obra de alguns, como madeira, palha, feno, será devorada pelo fogo. Vai desaparecer tudo. Não vai sobrar nada. Outros casos, com serviço semelhante a ouro, prata, pedras preciosas, vão resistir à prova de fogo. E o ouro sairá purificado por louvor e glória de Deus, que trará recompensa para aquele que fez o serviço. Isso me leva a compreender isso, que o importante não é a quantidade do nosso serviço, mas sim a qualidade. Não esquece disso. Nós falamos nesses estudos já que devíamos trabalhar e labutar, trabalhar mais e mais no serviço do Senhor. E devemos, mas cuidado como trabalha. Em 1 Coríntios capítulo 3 lemos este aviso: cada um veja como edifica.
trabalhar de qualquer jeito. Não é só trabalhar da maneira que você achar melhor, minha irmã. É trabalhar como Deus quer. É bem fácil, é bem possível trabalhar e trabalhar com afinco a vida inteira e fazer muito serviço e ficar com as mãos vazias diante do tribunal de Cristo. Se o serviço não for de acordo com o modelo do Novo Testamento, se o serviço não for do tipo que Deus quer, se não agrada a Deus, não vai aguentar a prova de fogo naquele dia. Meu irmão, se você está servindo a Deus, verifique se está servindo de acordo com as instruções do Novo Testamento. Eu posso citar exemplos, e muitos exemplos, mas eu desisto. Apenas uma coisa eu digo: se você, por exemplo, vai trabalhar numa posição como existe muitos no mundo em redor de nós, em chamadas igrejas que não têm base bíblica, como um reverendo ou coisa semelhante, vai dedicando os seus esforços, o seu zelo numa posição que não é bíblico, que não agrada a Deus, você está perdendo o seu tempo. O fogo há de devorar tudo que não seja de acordo com o modelo da Bíblia Sagrada. Minha irmã, se sair da esfera que Deus tem indicado para você na Bíblia e começa a trabalhar e se sacrificar em fazer coisas que Deus não quer que você faça, você está perdendo o esforço e perdendo o tempo. Nós temos de trabalhar, mas temos de trabalhar de acordo com o modelo do Novo Testamento. Senão, teremos a triste experiência de ver o fogo devorar tudo que temos construído naquele dia solene de prestar contas. Está na hora para nós agora pensar, sentar calmamente, seriamente na presença do Senhor e examinar o trabalho que estamos realizando. Por que nós trabalhamos da maneira que trabalhamos? Deus quer? Ou é só tradição? Deus manda? Ou é só a nossa vontade? Nós achamos melhor assim? Os nossos pais fizeram assim? Todo mundo faz assim? Ou é porque Deus quer? Não percam tempo. O tempo é pouco. Há muita coisa para fazer. E temos que fazer de acordo com as instruções da Bíblia. Que Deus nos ajude a levar isso a sério. Esquecer daquilo que os outros fazem. Esquecer das tradições e das coisas que vêm de trás. E vamos pegar a nossa Bíblia e orientar o nosso trabalho nesse livro sagrado, para que naquele dia possamos receber a recompensa. Mas, perante o tribunal de Cristo, o Senhor vai levar em conta muita coisa. Se tivéssemos tempo para examinar detalhadamente algumas parábolas dos Evangelhos, poderíamos descobrir que ele vai levar em conta, em primeiro lugar, a nossa capacidade individual. Lembra em Mateus capítulo 25, ele conta aquela parábola dos talentos. Ele deu talentos a vários servos, e veja bem o que ele diz. Ele distribuiu os talentos de acordo com a capacidade de cada um, levando em conta a capacidade de cada um. Os talentos naquela parábola representam as oportunidades de servir a Deus. São distribuídos de acordo com a capacidade individual. Aquele que recebeu 5, trouxe mais 5. Aquele que recebeu 2, ganhou mais 2. Mas quando compareceram perante o Senhor,
ele deu as mesmas palavras de elogio, de louvor a um, ao outro. Os dois receberam a mesma palavra de louvor. Por quê? Porque os dois renderam 100% de acordo com a sua capacidade. Quanto mais capacidade, mais responsabilidade. Em Lucas capítulo 19, achamos uma parábola semelhante, porém diferente em vários pontos importantes. Um senhor viajou a fim de tomar posse de um reino e voltar. Distribuiu 10 minas aos seus servos, a cada servo a mesma coisa. Todas receberam uma quantia igual. Um ganhou 10, outro ganhou 5 e assim por diante. Um trabalhou com mais diligência que o outro, e de acordo com a sua diligência em aplicar aquilo que o Senhor lhes confiou, foi a sua recompensa. O Senhor levou em conta a diligência com que os servos serviram. Quando lemos em Marcos capítulo 9 acerca daquele copo de água que todo mundo pode citar, se dá um copo de água em meu nome, não vai perder a recompensa. Ele está levando em conta o motivo, dando aquilo por amor do nome de Jesus Cristo. Ele vai levar em conta também os motivos do nosso serviço. Não só a nossa capacidade, não só a diligência, mas o motivo, por que fazemos aquilo. Irmãos, servir a Deus é uma coisa séria. Vamos trabalhar com toda a nossa capacidade, usando todos os nossos talentos e dons. Vamos com toda a diligência, usando ao máximo tudo que temos. E não temos tempo para perder em coisas materiais. Usemos tudo ao máximo. Mas vigiemos, cuidemos com os motivos. É muito fácil levantar-se na igreja para falar, só para ser visto pelos outros. Os motivos são as coisas mais difíceis de controlar. E o Senhor vê. E ele sabe, e se o motivo não estiver de acordo, ele leva isto em conta. Temos de passar mais para frente para notar os outros capítulos ainda. Capítulo 4. Já temos notado que o apóstolo Paulo teria de comparecer perante o tribunal de Cristo, os Tessalonicenses, nós também. E em capítulo 4 aprendemos que nem os mortos não vão perder isto, nem os mortos não vão perder a volta do Senhor. Pelo contrário, os que morreram em Cristo levaram a vantagem. Os cristãos em Tessalônica andavam um pouco confusos quanto a alguns detalhes da vida do Senhor. E o apóstolo Paulo escreveu essa carta justamente para esclarecer isso. Ele diz: o Senhor mesmo voltará. Ele não vai mandar um anjo para nos buscar, nem um arcanjo, nem um serafim ou querubim. Ele mesmo virá com aquela voz do arcanjo, com trombetas de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Lemos que os que ficarmos vivos não vamos preceder de forma alguma aqueles que morreram. E essa palavra traduzida preceder não refere-se apenas a tempo. Não é apenas uma questão de quem vai na frente e quem vai primeiro. Não vamos levar vantagem alguma sobre eles. Não precederemos. Não teremos vantagem sobre aqueles que já passaram. Antes, eles ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos, transformados num abrir e fechar de olhos, juntamente com eles,
seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. O arrebatamento da igreja não é propriamente dito a vinda do Senhor. Antes, é a nossa ida ter com Ele. É apenas o início da vinda do Senhor. É a sua vinda até os ares. Nós iremos encontrar com Ele lá nos ares, onde estaremos para sempre na sua presença. Nós, vivos, mortos, reunidos, a igreja completa, toda a igreja de Cristo, reunida com Ele lá nos ares, entraremos no tribunal de Cristo. O apóstolo Paulo, então, terminando esta carta, expressa o desejo ardente do seu coração no fim do capítulo 5. O que ele desejava ardentemente para os Tessalonicenses, notamos em 5, versículo 23. Vamos ler e notar bem as palavras. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu chamo sua atenção primeiramente uma palavra pequena que estamos quase no fim. Na vinda do Senhor. Ele não pede que sejam preservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do Senhor, mas que sejam irrepreensíveis na vinda do Senhor, naquele dia da parousia, da presença do Senhor, diante do tribunal de Cristo. Naquele dia, Ele quer que os Tessalonicenses sejam achados íntegros e irrepreensíveis. Veja como ele começa o versículo. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, em todas as partes do nosso ser. Ele explica na frase que segue: o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo. Ele quer uma santificação total, não apenas de corpo, separando-nos do mal, separando-nos do pecado, deixando de ir naqueles lugares de divertimento, deixando de ir naqueles lugares de vício. Isso é apenas a primeira parte da nossa santificação, separando-nos corporalmente do pecado, mas ele quer uma separação de corpo, alma e espírito, exterior, interior. Ele quer que sejamos totalmente separados do mal, separados para Deus. Veja bem o verbo que ele usa no meio do versículo. Que todas essas partes do nosso ser sejam conservados. A mesma palavra se acha em João capítulo 17 várias vezes, traduzido como guardado. O Senhor Jesus Cristo disse: eu tenho guardado aqueles que tu me deste. Quando ele foi embora para o céu, ele orou a seu Pai dizendo: ó Pai, guarde-os. Ele guardou. Ele pediu que o Pai guardasse. E agora Paulo usa a mesma palavra, expressando o desejo ardente do seu coração, que aqueles cristãos fossem guardados, conservados, preservados, integralmente, corpo, alma e espírito, longe do pecado, irrepreensível diante do tribunal de Cristo.
Oxalá que todos nós pudéssemos comparecer perante aquele tribunal irrepreensível. Oxalá que todos nós pudéssemos comparecer perante o tribunal, receber uma coroa da mão do Senhor Jesus Cristo. Que todos nós tivéssemos alguma coisa naquele dia que poderíamos retribuir ao nosso Senhor para a sua glória e para a sua honra. Que todos nós pudéssemos ouvir daqueles lábios do nosso amado Salvador esta aprovação. Bem feito, servo bom e fiel. O que é que você procura, meu irmão? O que é que você deseja, minha irmã? Você está vivendo aqui neste mundo, já salvo pela graça de Deus, e você tem algum alvo na sua vida? Sabe o que é o alvo que eu quero alcançar? Eu gostaria de dar tudo que tenho se pudesse ter a certeza disso. De ouvir aquelas palavras tão desejadas. Bem feito. Não precisamos de aprovação humana. Nunca procure a aprovação humana, meu irmão. Mas fixe os seus olhos no tribunal de Cristo e vive e trabalhe com aquilo sempre em vista, para que você possa ouvir naquele dia: bem feito, servo bom e fiel. Amém.